defesa do aluno Luciano dos Santos, sob minha orientação de TCC1. O trabalho dele é sobre o CDMOJ, contribuições para melhorias no sistema. Então, gostaria de agradecer aos membros da banca, professores Tiago Fonseca e John Lennon, que aceitaram o convite de participar dessa banca e que são também usuários experts do sistema CDMOJ, que geram demandas e usam aí corriqueiramente em suas disciplinas. Então, agradeço a todo mundo da participação da banca. Luciano, você tem 20 minutos para apresentar e depois a gente abre um espaço de arguição para a banca, tá? Então, está contigo a palavra, são 20 minutos sua apresentação. Boa tarde. Hoje eu vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso 1, que é o CIDMOD, Contribuições para Melhorias do Sistema. Essa apresentação vai estar dividida nos seguintes tópicos, que é introdução, objetivos, plataformas existentes, o próprio CIDMOD, os daemons, proposta, cronograma e algumas referências. O que vai ser abordado nesse trabalho vai ser a plataforma CIDMOD, que é um juiz online, utilizado para disparar problemas para outras plataformas de juiz online de terceiros e também para o próprio módulo de execução, compilação e teste das soluções de problemas. O objetivo geral do trabalho é contribuir com melhorias para que problemas de segurança, confiabilidade e desempenho possam ser resolvidos de maneira eficiente e que não alterem o atual estado do sistema, né, que é um sistema simples e eficaz, e também contribuir para distribuir um ambiente de desenvolvimento que já esteja pronto, somente subir a imagem e desenvolver, e também criar a possibilidade de feedback de problemas específicos. Os objetivos específicos do trabalho são padronizar os scripts do sistema, restringir acesso aos dados sensíveis, implantar uma área para soluções de dúvidas, disponibilizar uma imagem doc como ambiente de desenvolvimento, atualizar o verificador de plágio para o JPLAGE e criar uma documentação do CIDMOD. Na internet já tem algumas plataformas de juiz online e repositórios de problemas. O BigCrowd, que antigamente era chamado de URI Online Jude, é um repositório de problemas e também um juiz online. Nele a gente tem uma área para acadêmicos, uma área para instrutores, um fórum para discussões, e os seus problemas são divididos em tópicos e variadas dificuldades. O Boca, que é um sistema desenvolvido para apoio a competições de programação e também serve para apoio a ensino de disciplinas de programação. O Boca ele se divide em 5 partes, que é a parte do time, onde o time tem a visão de poder submeter um problema, poder enviar uma dúvida, poder olhar sua pontuação. Tem a parte do juiz, né, que é a parte onde o juiz pode responder a dúvida específica de uma equipe, ou então disparar alguma mensagem para todo o contest, né? E tem a parte do administrador, que é a função que tem todos os privilégios do Boca. Tem a parte do placar, que é uma parte externa, onde pessoas que não estão ligadas diretamente a um contest podem olhar o placar. E tem a parte da staff, que seria como uma equipe de suporte, onde ela pode dar suporte a problemas de hardware ou software. O Mojo, que é uma ferramenta desenvolvida para o Moodle, que incorpora um juiz online para o auxílio do ensino de disciplinas de programação, assim facilitando a correção de trabalhos pelos professores. O Spoj, que é uma plataforma bastante famosa de contest, possui atualmente mais de 13 mil problemas que podem ser resolvidos 24 horas por dia. Também tem um apoio a mais de 45
suporta mais de 45 tipos de linguagem de programação e compiladores. Ele também tem um sistema de teste interativo, onde você pode customizar algumas saídas, né, de acordo com o problema. Você também pode criar seu próprio contest, com seus usuários. Tem o Spod Brasil, que é uma versão em português do Spod, somente voltada para competições regionais em português. E alguns outros problemas em português também. O CodeBench, que foi desenvolvido na UFAM, Universidade Federal do Amazonas, com o objetivo de auxiliar correções dos problemas do ensino das disciplinas de programação. O CodeBench tem um diferencial que ele tem uma ideia dentro do próprio sistema, né, onde o usuário pode escrever seu código e submeter o código. Ele também disponibiliza materiais de apoio e também um verificador de plágio. O Dimoji, que é um juiz online moderno, que disponibiliza através de alguns endpoints algumas funcionalidades do juiz, que é você ter a possibilidade de consultar um contest em andamento, consultar um problema desse contest, consultar um usuário que está participando desse contest, entre outros. E também ele disponibiliza um meio de você configurar uma instância do próprio juiz online e também da interface gráfica do sistema. Eu vou falar sobre o Cdmoji, que foi o juiz online criado pelo professor Dr. Bruno César Ribas, inicialmente com o intuito de fornecer apoio para o treinamento de equipes de maratona de programação. Atualmente, ela atua como apoio para o ensino de disciplinas de programação na UNB. O Cdmoji foi desenvolvido em Shell Script, baseado na especificação de interface do CGI, Common Gateway Interface. A arquitetura do Cdmoji é baseada no CGI, né, onde temos o client-side, que é o browser ali, que faz a requisição HTTP para o servidor HTTP. Esse servidor HTTP pode acionar um script CGI, né? O CGI pode ou não acionar o database ou algum script dentro do servidor. Temos o diagrama de interação na visão macro. Eu separei esse diagrama em duas partes, explicar a parte do CGI, que são os scripts responsáveis por renderizar a parte de web e fazer todos os seus tratamentos, como a parte de login, de logout, de trocar de senha, retornar todas as submissões que foram feitas. Aqui é possível notar todas as interações entre os scripts e também as dependências. Aqui tem o script que tem a maior dependência, que é o common.sh, né, que é o script que tem todas as operações em comum do sistema Cdmoji. Aqui tem a parte do servidor, que é a parte onde fica os daemons e os scripts responsáveis por tratar comunicação com as APIs externas, onde a gente tem o daemon do corretor e também o daemon do jogador, onde o do corretor é responsável por enviar o problema para a API específica e o jogador fica esperando para computar as pontuações desse contest. Ele também pode disparar para criar um contest e a descrição dos scripts usados para fazer comunicação com as APIs externas. Aqui são os dois arquivos de configuração do Cdmoji, onde o com.conf a gente coloca os endereços dos diretórios específicos, submissão, cache, entre outros. O jude.conf, que é o arquivo com algumas variáveis para você poder fazer o acesso às APIs dos juízes online de terceiro. E aqui tem o módulo responsável pelo juiz do Cdmoji,
e também um script responsável por criar um novo context. Aqui o modelo de implantação, seguindo o modelo do CGI, né? Temos o client-side, faz uma requisição por server-side, que pode fazer uma requisição ali para o servidor para pegar alguma coisa do database, e no final ele faz o deploy aqui para o browser, onde ele vai renderizar uma tela. Aqui temos o diagrama de sequência do daemon, do corretor, que é uma das partes principais de Sedemoji, onde o executa corretor fica observando a todo momento o determinado diretório das submissões. Quando o usuário envia um problema, o script submete.sh salva o arquivo no database. O executa corretor identifica essa nova submissão, ele aciona o script do corrige, que vai validar os dados do problema. A partir dessa validação, ele envia o problema para a API específica, que foi identificada. Essa API vai devolver o resultado, e esse resultado vai ser salvo no database. A partir do momento, aqui é o diagrama de sequência do julgador, o daemon do julgador fica observando o diretório do resultado também. A partir do momento que o corrige salva o resultado no diretório específico, o executor julgador identifica a submissão, aciona o script, que é o julgador, faz as validações. A partir do momento, ele pode gravar soluções, computar as pontuações, adicionar um usuário através do bot do Telegram Mojinho e também colocar o problema para ser rejulgado. Aqui as propostas. Padronizar os scripts do sistema, isso é, tirar algumas complexidades desnecessárias, delegar algumas funções específicas para seus próprios scripts. Isso seria deixar os scripts mais simples possíveis, cada um com sua funcionalidade específica, sem misturar funções. Restringir acesso a dados sensíveis, que o CGI BIM atualmente ele manipula alguns dados sensíveis do usuário. Isso seria delegado ao lado do servidor, evitando assim possíveis acessos através do CGI BIM. Implantar uma área para soluções de dúvidas, que funcionaria como um clarificador, onde o usuário pode enviar uma dúvida específica para o administrador do contest. O administrador do contest pode responder essa dúvida ou não, e também ele pode divulgar erratas sobre alguma questão específica para todo o contest. Disponibilizar a imagem doc como ambiente de desenvolvimento, né, possibilitando assim uma maior facilidade na contribuição, futuras contribuições para o sistema, fazendo com que precise somente subir a imagem. A partir dessa imagem você consegue desenvolver. Atualizar o verificador de plágio para o JPLAG. Atualmente o verificador de plágio do Sedemoji é o Sherlock, mas o Sherlock se encontra em defasagem, não há atualizações. O JPLAG atualmente tem um repositório no GitHub. Esse repositório tem muitas contribuições e também são atualizados anualmente. A última atualização foi em dezembro do ano passado. E ele também não compara somente byte a byte de um arquivo. Ele também faz análise sintática, assim, possibilitando uma identificação mais eficaz de plágio. E para auxílio da manutenabilidade do Sedemoji, criar uma documentação visando deixar todas essas contribuições documentadas para aumentar a possibilidade de contribuição e manutenabilidade do sistema. E é o cronograma do TCC2, onde eu planejo
padronizar os scripts no mês 1 e no mês 2. Restringir os acessos a dados sensíveis no mês 2 também. A implantação para áreas de soluções de dúvidas no mês 3 e no mês 4. E a documentação do Seedmoji vai percorrer todos esses meses, e a escrita do texto do TCC2 também. Aqui são algumas referências que eu utilizei para escrever o trabalho. É isso. Obrigado. Ok, obrigado, Luciano. Deu 14 minutos e meio, então está bem dentro do tempo. Então agora a gente abre espaço para a arguição dos membros da banca. Convidar primeiro o professor Tiago. Então, muito obrigado novamente, Tiago, por participar da banca, e passo a você a palavra. Oi, pessoal, boa tarde. Agradeço aí o convite, né, do professor Bruno em participar aí da avaliação do Luciano, que é um tema que muito nos interessa. Bom, essa é uma proposta, né, um TCC1. Eu fiz uma análise do documento, tem algumas coisinhas ali, alguns comentários sobre o documento, e eu não vou me alongar aqui em relação ao documento, porque isso aí você pode sentar com o orientador e ver formas de corrigir o documento, tá? Mas, assim, uma coisa que compete comentar aqui é que está faltando você dar uma revisada no texto, tá, Luciano? Se não, use o seu orientador como revisor de texto. Tá? Então, tem que ter um spell checker, tá? Tem algumas palavrinhas que ficaram faltando acento. As que eu identifiquei, eu marquei no PDF anotado, que eu vou enviar para vocês depois, né? Mas, assim, no TCC2 a gente põe a barra um pouquinho mais para cima, tá bom? E aí a gente, assim, isso começa a afetar aí a sua nota, né, no trabalho de conclusão de curso, tá bom? Bom, ainda focado no texto, tem algumas questões em relação à sua apresentação. Por exemplo, questões semânticas, né? Lá no comecinho do documento, você fala de seção 2.1. E lá também no abstract, algo muito similar. Juízes eletrônicos são sistemas responsáveis por compilar, executar e realizar a avaliação automática dos códigos fontes submetidos. Beleza. Isso aqui tá legal. Aí quando você vai lá para o abstract, né, a mesma pessoa que escreveu, ou, na verdade, vou lá para o resumo. Né? Juízes online são sistemas criados para testar códigos em competições de programação. Tá? Cara, código é uma palavra que a gente usa muito em software, tá? Mas código é uma palavra meio coringa. Tá? Então, assim, foque, olha, código, fonte. Porque código pode ser tanto um código de trânsito, código civil, né? Eu tenho ali um tempo aí de estudo na área de processamento de sinais. Aí lá a gente trabalha com codificação de canal, codificação de fonte. Então, o código é o quê? É uma forma de você representar um símbolo, né? Aí pode ser um alfabeto e tudo. Cara, é tão vasta, né? O conjunto de significados para códigos que, assim, dá uma melhorada. Aqui na monografia, você é científico, você tem que ser preciso, né? Gasta lá, código-fonte. Lá no meio do texto está legal. Aqui no começo, olha assim, putz! E aí não para por aí não, tá, Luciano? Não para por aí não, olha só. Aí eu dei sugestão, olha, quando tiver códigos, vê se não fica melhor códigos-fonte. Ou então, há soluções de problemas, né? Você tem um problema, aí o que a gente faz em computação? Você expressa uma solução na linguagem formal, né? Que é em código-fonte. A solução de problemas em código-fonte. É outra forma de você especificar o que você vai avaliar com o juízo eletrônico. Tá bem? Outra coisa que, assim, a gente em software, né, os alunos em geral cometem esse deslize, né? E aí você, na sua monografia, você não pode deixar isso passar. Rodar. Você vai rodar o sistema, você pega o sistema e fica girando ele, em qual eixo? X, Y, Z.
Você não vai rodar, você vai executar uma aplicação, ativar, instanciar, enfim. Só não use rodar. Eu sei o que você quer dizer, né? Está muito claro, né? Mas assim, você está num documento científico, então você precisa ser um pouquinho mais cuidadoso, né? Então, eu marquei isso ao longo do texto. E como é um comentário macro, né, eu trouxe ainda aqui para a sua defesa, tá? Um outro aspecto que sempre deixa batido, mas no TCC2, em geral, vocês corrigem tudo, né, que é a responsabilidade de vocês, alunos, tá? Estou falando de vocês, alunos. O orientador, ele vai só segurar e fazer a gestão de riscos. Quando você vai trabalhar com um documento no LaTeX, você faz referências a figuras, né, capítulos, seções, e essas referências têm que ser todas em letras maiúsculas, tá? Esse eu marquei aqui uma figura em que você... Em geral, quando a gente referencia uma figura, está com F minúsculo, né? Mas é objeto do texto, figura, seção, capítulo. Né? Deixa eu ver aqui, não sei se foi uma tabela. Foi o... Página 18, primeira frase. Tá? Já tem eu posso até compartilhar, mas acho que vocês conseguem acompanhar pelo documento. Tabela está com T pequena. Tabela é um objeto do texto. Né? E ainda no tabela, aí depois vocês me corrijam, hein, John e Bruno, caption da tabela tem que vir em cima. Caption de figura embaixo. O que é o caption? A legenda. Tá? Então, você no LaTeX é só você pegar o slash caption e subir algumas linhas ali no código fonte do seu documento. Tá? Então, uns cuidados pequenos com o documento. Tá. Aí começam as perguntas mais macro agora em relação ao problema que você vai resolver. Me explique a diferença entre corrigir e julgar. E o Bruno não pode responder isso não, tá? É você que tem que responder. Corrigir seria, no caso, você dizer se está certo ou errado. E julgar, você também seria dizer certo ou errado, mas na questão, se eu for aplicar pelo julgado, seria mais computar as pontuações, atribuir pontuações. Perfeito. É mais ou menos nesse sentido que eu entendi depois de ler, avançar aí durante a sua monografia e a sua apresentação. Então, o julgamento é o seguinte: se não foi aceito, fica lá embaixo, sem score. Se foi aceito, você tem que enquadrar entre os que foram aceitos, né, na etapa de julgamento, o ranking, né, a quantidade de scores que aquela equipe, aquele usuário obteve. Sim. É isso? Sim. Beleza. É isso mesmo, Bruno? Eu acho que que, na realidade, essa foi uma péssima escolha de nome na hora que eu fiz o sistema, entendeu? E daí perdurou e ficou, e essencialmente os nomes não dizem nada. Até como o Luciano vai fazer a documentação, poderia até talvez mudar o nome de um deles lá e readequar. Que para mim o que deu a entender é que o julgador é que ele vai também avaliar se está certo ou se está errado. E o corrige seria só uma tentativa de execução, seria isso? Porque funciona assim. É que são acabam tendo dois dímons principais. É que quando eu implementei a primeira vez, quando eu fiz o mod pela primeira vez, eu só tinha um dímon, que eu acho que era o julgador, que ele era o looper principal, que recebia as requisições da web e despachava para os autos-jude, né? Seja autos-jude de outro lugar ou autos-jude local. E depois, para otimizar, eu separei em dois dímons, né? Então, tem um deles que gerencia a fila das submissões que estão pendentes de julgamento do auto-jude. Eu só separei e o nome ficou assim, um nome melequento, horrível, para ser mudado no futuro. Então, assim, tem um erro semântico nessa nomenclatura que poderia ser corrigido eventualmente. Tá, beleza. Só para ter certeza aí, né, que aí isso suscitou algumas dúvidas, mas está ficando mais claro, né? Eu tinha um comentário sobre a figura 2 aqui. Deixa eu ver o que é que faz a figura 2, porque são tantos textos, processo de julgamento. Tá. Você tem um processo de julgamento automático do sistema de juiz online. É uma questão que eu quero fazer, realmente pode ter sido, novamente, uma interpretação equivocada da minha parte.
você começa aqui, né? Aí tem o primeiro if, né? Houve submissões, inicia a fase de processamento dos problemas. É um problema de CDMOJ? Aí sim, compilação do problema, redirecionamento de entrada e saída, definir o tempo de operação e as restrições dos recursos. Aí ultrapassou os limites antes de executar o programa, é isso mesmo? Ele compila ali. Quando ele compila, ele retorna uma mensagem. Tá, aí em tempo de compilação você faz uma avaliação de Sim. limites. Depois que ele compila. Beleza, depois que ele compila, legal. Mas em tempo de execução você também faz essa avaliação? Sim. Tá, é porque assim, o que eu pensei, né? Olha, você tem aspectos tanto de tempo de execução quanto de memória que vai ser utilizado ali para em tempo de execução, né, para resolver o problema. E muitas das vezes a gente restringe isso daí, né, porque o aluno não use soluções assim que não são consideradas razoáveis, né, para aquele contexto, né? Então, essa questão dos limites, eu não sei se tem que ter outra avaliação de limite ali, né? Eu entendo que está correto, você faz um teste ali, mas durante a execução do programa, assim que o programa está executando, no meio da execução, você está avaliando o limite também, não está? Sim. Você fica vendo se passou do tempo limite ou não. Se passa, ele corta. Exatamente. Então, tem que fazer um arranjo ali nesse diagrama, enfim, anotar ele de alguma maneira para que ele represente melhor aí o que está de fato acontecendo, né? Porque a ideia do diagrama é explicar, né? Uhum. De forma gráfica ali, né? Tá. Aí, em outro momento, eu vi que o julgador ele tinha a missão de criar contests. Eu não entendi muito bem. Deixa eu. Foi alguma tabela dessas que você foi. Sim, é porque se uma determinada flag for passada para o jogador, ele também pode disparar o script de criar contest. Entendi. Tá, beleza. Então tá dentro do escopo mesmo, ok. Tá. Bom, aí eu tenho algumas sugestões, né? Assim, que eu sempre vou pedindo para o Bruno, que tal fazer isso? O Bruno já tem algumas coisas que ficam gravadas aí, né? E ele vai implementando aos pouquinhos, né? Mas a gente não tem tempo, né? E tem algumas melhorias, principalmente de outros juízes eletrônicos que utilizamos. E aí, Luciano, como eu vi que você tem uma preocupação com segurança, aí eu queria até, por exemplo, quando a gente vai criar um contest, né, a gente sempre manda um conjunto de senhas meio padrão para o usuário, correto? Uhum. Forçar, por exemplo, como é que vocês vão bolar, você, Luciano, bolar um sistema para que o usuário só use essa senha na primeira vez? Ele seja forçado a trocar senha. Não sei se Uhum. isso existe, que eu acabo não usando do lado do usuário, né? Entendeu? Tem. Alguns Ah, outros sistemas têm essa possibilidade. Ele só deixa logar uma vez com a senha. isso, porque aquela senha ela vai por e-mail, cara. Tipo, assim, não tem Uhum. garantia nenhuma de que todas as conexões entre o servidor de e-mail que enviou e que recebeu, elas estão protegidas por criptografia. Então, aquilo ali em Sim. algum momento vaza, tá? Uhum. Então, assim, uma estratégia legal seria você pensar, né, senha de uso único e na hora que você cria um contest, né, essa é uma estratégia. A outra, né, o professor Bruno, ele tem algumas cartas na manga aí, uma delas é o Pareator. Já ouviu falar do Pareator, Luciano? Não. O Pareator, ele é uma ferramentinha que o professor Bruno utiliza para montar pares, né? Porque, por exemplo, eu tinha uma época aí que eu usava programação em pares, né, para resolver alguns problemas das minhas disciplinas. Uhum. Em vez de cadastrar um usuário, eu deixo os alunos se agruparem, né? Então tem uma espécie de Tinder, né? Que o Sim. pessoal tem que participar lá para ver se um dá match no outro. E aí no final do prazo eu pego os que deram match, agrego em duplas, quem está sem match fica isolado, faz trabalho de forma individual. Né? Não sei em que medida convém deixar um plugin, né? Teria que ser um plugin porque isso é mais uma ferramenta administrativa para auxiliar na montagem dos contests do que
uma atividade de fato, né, uma funcionalidade de fato do juiz eletrônico. Né? Aí é outra coisa que você pode anotar na sua backlog aí para avaliar o esforço de integrar isso daí no conjunto. Essa questão dele escolher os pares seria de modo aleatório ou ia ter que ter alguma variável que encaixasse um no outro? Isso aí vou deixar para você descobrir aí a caixa de ferramentas do professor Bruno, que ele já tem um negócio mais ou menos ajeitado aí, né? E aí a ideia é ver como é que deixa mais fácil aí, né? Porque às vezes a gente precisa, né? E, cara, no meio do semestre é muito complicado. E o Bruno vem me ajudando aí, mas assim, se tivesse algo um pouco mais autônomo, né, ficaria mais tranquilo para não onerar o Bruno, né, que acaba que tudo que acontece no Mosh explode no colo dele, né? Uhum. Já na CNTP já tem confusão demais, né? O cara da limpeza tira o computador da tomada, né, dá problema no disco e tudo, né? Então, se a gente puder ter esse conjunto de ferramentas, plugins, né? Uhum. E aí couber no escopo do seu TCC, seria uma boa. Então, eu anotei esses dois aqui, né, que eu achei meio que urgentes, né? A questão da senha, do Parier, então tem vários outros aí, tem que lembrar aos pouquinhos, mas acho que essa proposta de trabalho está bem interessante, acho que é a grande contribuição aí que você vai deixar não só para os usuários do Moji, mas para os seus colegas que virão depois, né, se formar com o Moji, né, que é uma ferramenta muito importante, principalmente no contexto que a gente atua hoje na FGA, que ela tem restrições ali no acesso aos laboratórios, mas se a pessoa tiver um computador simples, com acesso à internet, cara, ela vai de forma, né, indefinida, usando o Moji, fazendo os exercícios de programação. Tem? Então, esse é um sistema crítico para a gente. Tá bem, Luciano? Então, é basicamente isso. E, novamente, agradeço a oportunidade de participar da avaliação e devolvo a palavra ao presidente da banca. Ok, obrigado, Thiago. Fez contribuições boas. Como eu já imaginava, né? Você e o João vão fazer contribuições boas, que está usando o sistema com frequência, a gente sabe. Mas depois eu vou fazer mais alguns comentários. E primeiro eu vou passar a palavra ao professor John. Depois a gente discute alguns aspectos aqui. Então, John, novamente, obrigado. E obrigado, né, Thiago, pelas contribuições. E, John, obrigado por aceitar a participação. E está contigo a palavra. Boa tarde, Bruno, Thiago, Luciano, obrigado pelo convite, Luciano e Bruno, por essa avaliação. Realmente, Luciano, parabéns aí pelo trabalho. Eu acho que o Moji é uma ferramenta com extremo potencial que o professor Bruno trouxe consigo aí para a FGA, né? E a gente começou a usar e gostamos, né? Pela facilidade, pela simplicidade, pela robustez, né? Pela agilidade e tudo mais, né? É um sistema escalável, então a gente consegue extrair muito, né, usando o CDMoji. Então, eu acredito que você é o precursor de uma série de trabalhos, né? Então, provavelmente, depois de você, virão muito mais, mexendo em coisas pontuais do Moji, né? E tornando o Moji uma ferramenta cada vez mais usável, mais escalável, mais colaborativa, né? E eu acho que você é o cara que vai começar com esse pontapé inicial. Então, parabéns aí pela iniciativa junto com o professor Bruno. Bom, eu queria comentar aí que o seu TCC, de fato, né, concordo com o comentário do professor Thiago, falta uma revisão muito boa no texto, né, na sua escrita, de fato, né? Então, no geral, eu apontei também algumas coisas menores do texto, eu vou mandar o PDF anotado daqui a pouquinho, assim que terminar a minha fala, eu já mando para vocês, né? Algumas coisas pontuais, mas é bom que você depois pegue o seu texto, dê uma revisada. Quando a gente faz um LaTeX, não sei se você está usando Overleaf ou se você está usando algum editor offline, geralmente a revisão ortográfica realmente é um pouco mais chata de se fazer nesses editores, né? Então, de repente, é você pegar o texto, colar num revisor ortográfico externo, tem várias ferramentas aí que você pode conectar. Se o editor que você estiver utilizando não tiver um revisor ortográfico adequado, pega, coloca num outro revisor, dá uma olhadinha, né, para sanar esses probleminhas menores de ortografia, né, que principalmente no TCC2 é o que o professor Thiago disse, ele vai ser muito mais grave esses erros, né? Agora não, agora o TCC1
a gente dá uma olhada, né, e anota e tudo bem, mas o TCC2 não pode ter. Tá? Então, aí para o TCC2 você tem um tempo aí de se adequar e de rever todo o seu texto, a sua escrita. Mas, assim, em geral, o que eu podia te comentar, assim, de pontos que você poderia melhorar na sua escrita, cuidado com repetição de palavras na mesma frase. Tá? Então, eu coloquei isso, eu anotei isso no seu trabalho, tá lá logo no comentário, antes do título, na primeira página, depois você pode dar uma olhadinha. Tá? Então, repetição de palavras, às vezes você escreve um parágrafo que você repete 4, 5 vezes a mesma palavra, a mesma expressão. Tá? Isso fica maçante de ler, então acaba comprometendo o entendimento, a frase ou a leitura. Tá? Uso indevido de vírgula é sempre um grande problema, então sempre bastante atenção em usar ou não usar. Tá? Porque quando você usa demais, cuidado para não separar sujeito do predicado, que é o básico do uso da vírgula, né? Ou de você não utilizar nunca vírgula, né? Esquecer de dar pausa no texto, aí fica cansativo de ler, sabe? Ler um parágrafo, chega que eu termino até ofegante de ler seu parágrafo. Então, tem alguns assim lá no meio, tá? Erros de acentuação, tá bom? Então, às vezes você quis dizer por exemplo, no texto, essa coisa e não colocou o acento no Aí é e ou né? Aí você tem que voltar a reler e tentar inferir do contexto. E a conjugação verbal também, cuidado com conjugação verbal, né? Alguns pontos você também se confundiu com a conjugação. Então, sempre o segredo de escrever escreve, deixa o texto descansar, né? Ou seja, desliga do texto por 1, 2, 3 dias. Depois você vai reler como se fosse um outro Luciano. Tiago que fala, né? Você vai ser o Luciano do futuro, né? Deixa o Luciano do futuro ler seu texto. Atribuição lá. A moral dessa frase aqui é do professor Tiago, tá? Ele que inventou. E eu no meu vocabulário. E vocês estão me ouvindo, né? Tom, deu uma falhadinha, mas voltou. Então, aí você relendo, você vai ter uma outra visão do que você escreveu e tal. Então, isso vale muito a pena ser feito, principalmente TCC2. Outro comentário geral que eu queria fazer é o seguinte: citações. Quando você coloca citação no texto, eu percebi que muitas vezes você termina uma frase, coloca um ponto final e depois você insere a citação, ou você insere a citação grudada na palavra anterior. Tá? Então, você vai ver vários textos que você ou coloca ponto final antes, ou gruda na palavra anterior, às vezes não coloca o ponto final. Então, a forma correta de citar é sempre a citação faz parte do texto. Então, você coloca ponto final depois da citação. E como faz parte do texto, você coloca espaço com a palavra anterior, tá bom? Porque senão é como você escrever 2 palavras grudadas, né? O que salva é que a citação tem o parênteses, mas ainda assim fica incorreto, tá? E você precisa sempre colocar um espaço e, se for no final da frase, ponto final depois da citação, ok? E por último, assim, de comentário geral, uma palavra que me incomodou muito no seu texto, eu não sei se vai existir uma palavra melhor, talvez o Thiago e o Bruno tenham uma ideia aí. Demon, não tem uma palavra melhor para demon, não? Será que não tem? Tem o acrônimo, né? Tem que o pessoal enquadra, né, no acrônimo, né? De vez em quando eu me deparo com o significado dele, mas vai ficar uma frase, né? É porque é o estrangeirismo que me incomodou, não só por causa do significado, mas por causa do estrangeirismo mesmo. Não sei se talvez usar serviço ou sei lá, sabe? Entendi. Porque ou como é o estrangeirismo, talvez usar itálico, né? Ficar o Dilma para todo lado lá. Mas, pois é um termo meio xarope, de repente, depois vocês acharem alguma coisa melhor, né? Eu não conheço também. Se a gente falar serviço, né, em português, não sei se tem o mesmo significado, né? Talvez não. Talvez não, né? Porque a Demon, ele é mais que um serviço, né? Ele faz algumas coisas além do serviço, né? Ele fica ouvindo, né? Ele fica parado ali, esperando alguma reação, né? Mas, bem, a gente pode ler a definição de daemon, né, lá. A daemon is a service process that runs in the background and supervises the system or provides functionality to other processes. Então, exatamente. Então, o que a gente teria é um daemon, e daemon, então, é um serviço, um processo que é um serviço, né, que faz operações em plano de, vamos chamar em plano de fundo para não falar background. Tá. Não sei se colocar isso em algum lugar, sei lá, de notação, mas, assim, claro que todo mundo da computação vai ver Dilma e vai entender, né?
né? Mas sei lá, né? Vai que uma hora isso cai na mão de alguém que não é da computação, pode ser que, né? Fala, pô, o cara tá, sei lá, esse texto aqui tá meio estranho, né? Fique meio perdido com esse termo, né? E também eu acho que não esquecer de usar o itálico, né? Então, sempre que você for usar daemon, como não é uma palavra incorporada ao português, né? Então, sempre usar o itálico também. Bom, beleza. Agora uns comentários pontuais. Não sei se você está com o texto aberto aí, Luciano. Caso você não esteja, eu vou pedir para você abrir. Deixa eu abrir aqui. Se quiser, eu posso até compartilhar aqui a minha tela. Já abri aqui. Beleza. Então, ó, lá na... Deixa eu ver. Aqui. Na página 8. Certo. Página 8, que é na introdução, né? Lá no finalzinho, no primeiro parágrafo da seção objetivos, né? Acho que essa seção tem que ficar redondinha, porque ela vai persistir para o TC2, né? Então, você fala, né, que esse trabalho visa promover mudanças e melhorias no juízo eletrônico contra o CDMOJ. Aí você começa, ou seja, contribuir para que problemas de segurança, confiabilidade e desempenho possam ser resolvidos de maneira eficiente e que não impactem o sistema, e também visando aumentar a facilidade de desenvolvimento e feedback da plataforma. Facilidade de desenvolvimento ficou perdida aí. O que seria facilidade de desenvolvimento? O que você quis dizer com facilidade de desenvolvimento? Ter um ambiente pronto que você só precise subir e desenvolver. Desenvolver o quê? Não entendi. Contribuir para a plataforma, na verdade. Ah, então você quer fazer... Então, isso aí chama colaboratividade, né? Uhum. Então, você pode... É o que o GitHub prega muito, né? Então, criar um ambiente colaborativo, né? Então, você quer favorecer esse ambiente. Então, eu sugiro que você use a palavra colaboratividade ou favorecer, né, esse ambiente colaborativo. Porque quando você fala assim, facilidade de desenvolvimento, eu fiquei pensando, o que ele quiser? Você vai incluir uma IDE dentro do CDMOJ para a gente poder desenvolver lá dentro, né? Que não é uma ideia absurda, porque tem outras plataformas que tem também, né? Então, essa ideia da facilidade de desenvolvimento tem várias vertentes de interpretação. Então, só ser um pouco mais específico. Ok? Beleza. E também alguns erros de português aí eu deixei comentado no texto, depois você dá uma olhadinha, tá? Na página 14, aí você vai falar do CDMOJ, né? E aí você começa com a seção 3.0.1, que já foi um furo ali, né? 3.0 tá perdido um zero ali no meio, né? Acho que você deve ter usado um subsection dentro de um capture. Vai ver que você tinha um section por fora, e aí você resolveu tirar o section e não mudou o subsection, e ficou 301 ali, tá? Então, depois só atentar para corrigir esse problema, tá? Mas não é isso que eu queria destacar aqui. O que eu queria destacar é o seguinte. Antes da figura 1, você fala assim, a atual interface do CDMOJ é demonstrada na imagem abaixo. Embora seja usual a gente ver em alguns lugares, né? Fala assim, na imagem abaixo, principalmente em livros, não é uma boa prática a gente fazer essas referências espaciais em texto acadêmico. Tá? Imagem abaixo. Porque, de repente, você está rodando isso, e aí, por um problema de diagramação, essa figura precisa ir para cima ou precisa ir para baixo na outra página e vem um parágrafo acima dela. Caso isso aconteça, a imagem abaixo vai ficar deslocado. Você vai ter que ir quanto abaixo, não está específico. Então, a gente nunca faz referência espacial no texto acadêmico. Você faz referência ao objeto. Então, você vai falar assim, a atual interface do CDMOJ é demonstrada na figura 1. Ponto. Que aí, onde a figura 1 for parar, se ela for parar na página anterior, se ela for parar na próxima página, não tem problema nenhum, porque você falou na figura 1. E isso é comum acontecer, principalmente quando você começa a inserir muita figura, né? Pode ser que, talvez você usou o ambiente float, colocou o H maiúsculo para a imagem ficar fixada ali, mas ainda assim é bom não usar esse negócio de imagem abaixo. Aí você muda para a figura 1, sempre respeitando o que o professor Thiago apontou. Por ser um objeto textual, sempre a primeira letra em maiúsculo. Então, figura 1, tabela, e seja lá o que for, sempre com o caption, né? A primeira letra maiúscula, tá? Ok. Mesma coisa um pouquinho para baixo, você vai falar figura abaixo, tá? Então, sempre colocando o caption da figura, tá? Maravilha. Aí, na próxima página, na figura 2, falar um pouquinho desse processo de julgamento. Falando em julgamento, eu não tinha pensado nisso que o Thiago falou. De fato, realmente, correção e julgamento, né? Assim, me surpreendeu que o Bruno não chamou de julgator e corretator. Mas acho que na época ele não tinha o vocabulário
sofisticado. Rebuscado, né? Erudito, ele não colocou o julgator. Mas realmente, né, é ambíguo, né? Que quer julgar e corrigir, né? Quando o Thiago perguntou, eu fiquei pensando, né? Nunca tinha parado para pensar. E eu entendo que julgar é você atribuir vamos dizer assim, para a gente que é computeiro, é como se você atribuir uma flag, mas você atribuir uma característica, né? Uhum. Então, é igual no julgamento, é o culpado ou é inocente, julgou, tá? E o que é corrigir? Corrigir, eu entendo que é você detectar o problema, né? Na minha cabeça, correção é você... por exemplo, vou corrigir uma prova. Então, para eu dar errado para um aluno, eu tenho que enxergar onde está o problema. O juiz, ele é cego, ele não enxerga problema. Tá? A não ser que a gente faça todo um rolê para ele enxergar o problema, né? Vou fazer problemas específicos ele pega, por exemplo, o runtime error, né? Agora, se dá wrong answer, o juiz não vai saber qual é o problema, ele só sabe que deu wrong answer. Então, ele não corrigiu, ele julgou, né? Ele falou, tá errado por conta do meu parâmetro de julgamento, é que eu injetei a entrada e a partir da saída, eu comparei as saídas e julguei se estava certo ou errado. Agora, ele não corrigiu, porque ele não sabe que estava errado. Então, talvez essa, não sei, né, se o Bruno e o Thiago concordam, talvez eu estou falando um monte de asneira aqui, mas eu acho que é essa a diferença, né? Acho que sim, concordo. Né? Talvez seja essa. Então, talvez para o juiz eletrônico, justamente a palavra julgamento talvez seja mais adequada. Bom, esse é só o parêntese que eu achei interessante, que o Thiago apontou, não tinha pensado nisso. Agora, esse fluxo que está na figura 2, Luciano, acho que você precisa rever ele, que parece que ele está meio furado, tá? E eu vou falar dele casado com o parágrafo que vem logo em seguida na página 16. Esse primeiro parágrafo da página 16, você procurou descrever o processo de julgamento do sistema. Tá? Se você parar para reler esse parágrafo com calma agora, que você já é o Luciano do passado escreveu, Uhum. você não vai entender nada. Tá? Você vai falar assim, caramba, o que eu quis dizer aqui, meu? Né? Porque você começa falando que o processo de julgamento começa com as daemons para iniciado, até um certo ponto você vai indo bem, né? Aí você fala que consiste na... Então, vamos lá, deixa eu ler aqui. O processo de julgamento automático do sistema começa quando os daemons são iniciados. Assim que iniciados, fiquem esperando submissões. Se houver uma submissão, a fase de processamento se inicia. Essa fase consiste na identificação do problema. E se for um problema próprio do CDMOJ, o código desse problema é compilado. O redirecionamento das entradas e saídas da compilação é realizado. Então, aí já começou a embolar o meio de campo. Porque a compilação não tem, até onde eu entendo, não tem entrada. Né? O que é a entrada? A entrada é o código e as flags, né? Uhum. Então, aí o que pode acontecer, né? E aí você fala, e a validação das regras de tempo de operação e restrições e recursos. Na fase de compilação, não tem como você saber se você tem problema de tempo de execução, de operação que você colocou, né? E restrição de recursos. Na fase de compilação, você não tem como saber isso. Até onde eu saiba, não tem como. Você vai entender que você violou alguma regra de uso de memória, por exemplo, você vai executar o programa, né? A não ser que na fase de compilação você alocou um vetor gigantesco e tinha alguma restrição que não podia alocar esse vetor gigantesco, de alguma forma você detectou isso na compilação, né? Mas tempo, por exemplo, a não ser que a compilação deu algum problema de tempo, o processo de compilação em si, mas de execução do programa você não consegue pegar. Por exemplo, o cara botou um laço infinito lá. Você não vai conseguir detectar esse tempo de compilação, a não ser que o compilador conseguiu detectar que tem um laço infinito lá no meio, mas geralmente você não pega, geralmente vai dar um time limit exceeded em tempo de execução. Então, aqui nesse meio, parece que você se perdeu um pouquinho na descrição. E você concorda com isso, Luciano? Ou você gostaria de defender que eu estou enxergando errado? Você concorda? Tá bom. Então, aí, essa perdida que você deu aqui no meio acabou refletindo no fluxo. Porque no fluxo, você faz isso que o professor Thiago apontou, você fala, houve submissões, até aqui está tudo bem, né? Aí é um problema do CDMOJ? Não. Redirecionamento para outros juízes? Sim. Compilação do programa do usuário. Redirecionamento de entrada e saída, definir o tempo de operação e as restrições. Ultrapassou os limites? Então, aqui eu acho que você pecou um pouquinho, porque eu acho que a execução vem antes de verificar se ultrapassou algum limite, ou você seja mais específico. Fala, não, a gente verifica 2 tipos de limite. Limite em tempo de compilação, tanto de memória alocada, que eu não sei como verificar isso, mas eu sei que eu sou meio ignorantão nessa parte, então deve ter alguma forma de você verificar se um programa pediu mais alocação de memória do que o necessário, por exemplo. Vamos supor que eu quero fazer... Não tem como, né, Bruno? Só se você declarou o vetor estático global.
Só se for global, segmento, né? Só no segmento de dados. Aham. Só se for para o segmento estático, né? De memória. Uhum. Então, acho que é uma coisa que não se faz usualmente, né? Então, assim, eu acho que todas essas coisas do limite vai ser pegada no tempo de execução, tá? Então, aí você pecou um pouquinho nisso, então talvez corrigir essa parte, né? Depois você vai com o Bruno certinho, que ele vai te passar. O único limite que a gente tem aqui acontece o seguinte, né? O que pode acontecer durante a compilação, só para abrir um parênteses aqui, né? Desculpa atrapalhar. Que isso? É que durante a compilação também tem tempo limite, né? Porque o cara pode tentar fazer uma engraçadice lá e colocar uma série de macros e tentar resolver o problema por macros, né? Aí você faz o compilador já trabalhar para você durante o tempo de compilação. Tipo, o cara cria uma macro específica para calcular os 1000 primeiros números primos, né? Então você consegue gerar esse tempo de compilação e gerar um código gigantesco. Então tem um tempo limite na compilação e a compilação ela roda com as mesmas restrições que a execução do programa depois. Então tem um limite um pouco mais alto, acho que é 30 segundos você abre o código aqui, mas tem limite de memória, então não pode gerar um código que consuma tanta memória durante a compilação, que é o caso quando você cria um vetor estático na área global gigantesco, daí o compilador ele vai alocar boa parte daquele espaço para depois definir o segmento de dados. Então, esses são as características. Como o Luciano leu o script, que é o build and run, talvez ele tenha entendido isso e colocou. Mas aí eu concordo que no fluxograma ele deveria mudar lá também. Não é o está correto, né? Qual foi a resposta do julgamento, né? A saída é comparada com as testes. Porque a saída pode ser só que, o programa deu segfault, não rodou. Ou estourou o tempo limite. Então, tá faltando umas etapas ali. Isso, então, pois é, faltam as etapas, sentir falta mesmo, né? E essa coisa do limite é interessante. Valeu pelo Bruno por esclarecer, porque eu imaginei que podia ter algum limite de compilação, justamente porque pode ter algum código malicioso, alguma coisa, né? Então, de fato, existe, mas é bom deixar isso bem claro, Luciano. Então, aí o professor pode te ajudar depois a corrigir esse fluxo, né? E também a escrever esses detalhes aí no texto, tá? E outro problema do fluxo também é que você sempre volta lá para depois de daemon, tá vendo? Então, quando ultrapassou os limites lá, que você colocou aquele condicional de ultrapassou o limite, você volta lá para depois de daemon. Aí, quando não está correto, você também volta para lá, mas quando está correto, termina. Então, assim, essa coisa de volta ou não volta também está inconsistente. Quer dizer que está correto, aí o juiz fala, beleza, eu achei correto, aí vou dormir, vou terminar a execução, né? Não, ele continua esperando submissões, né? Então, talvez só ver se você realmente volta para cá depois de daemon, ou se você ilustra apenas o julgamento de uma submissão, não do funcionamento do sistema, né? Então, porque você meio que misturou ali o julgamento de uma submissão com o funcionamento do sistema, porque quando você fala que tem uma daemon no fluxograma, quando você fala que tem uma daemon aguardando por submissões, então você está ilustrando o funcionamento do sistema. E aí, quando entra uma submissão, você está ilustrando como o sistema lida com a submissão. Então, faltou ali, eu acho que se você mistura essas duas coisas, o fluxo fica mais complexo, porque senão tudo você tem que voltar lá para a daemon. Então, talvez você podia fazer um fluxo de funcionamento do sistema, que inclui esse fluxo da metade para cima, mais ou menos. É mais ou menos até a parte de houve submissões, é como funciona o sistema. E da parte de houve submissões para baixo, é como julga uma única submissão. Então, eu recebi uma submissão. Como que é o julgamento? Inicia a fase de problema, verifica se é um problema do CDMOD. Aí, daí para baixo. E aí são dois fluxos diferentes. Então, talvez esse fluxo aí você vai gerar 2 até 3 fluxos, né? Pensar um pouquinho como que você poderia fazê-lo de uma forma um pouco melhor, que é bem interessante ter essa visão macro do que está acontecendo, mas só cuidado para não misturar duas coisas que são distintas, né? Porque aí acaba ficando inconsistente o fluxo, ou a gente não consegue expressar tudo no mesmo fluxo, porque fica muito difícil, né? De expressar. Ok. Beleza, e justamente, né, essa coisa da correção aí apareceu no fluxo, né, e é só um julgamento que ele faz, né, porque nada mais ele verifica com as saídas, ele compara se está certo ou errado, né, então é isso aí que acontece na prática. Beleza, então aqui era isso que eu queria falar. Aqui, na seção 3.0.2, que é na página 16, ainda, na estrutura, logo em seguida aí. Eu percebi que a estrutura, você também fez um texto, mas você fez um texto desconexo.
que a gente conseguia visualizar 3 partes desse texto aí. Quais são as partes que eu consegui enxergar? Você falou de arquitetura do sistema do CDMOJ, você falou dos scripts e você falou da implantação. Se você ler essa seção inteirinha de cima a baixo, você vai ver que você fala da arquitetura, daqui a pouco acabou o assunto, aí você começa com scripts. Então tem um buraco ali no meio, aí acabou o assunto, você começa a falar da implantação. Então, assim, vamos dizer que se eu tivesse problema de coração, eu podia ter tido um ataque cardíaco nessa sessão, que você está falando uma coisa, daqui a pouco você fala outra, você fala, né? Eu tive um ataque cardíaco e acabei, porque assustei. Então, assim, minha sugestão para você é a seguinte, aqui quando você corrigir esse zero que aparece no meio, isso aí vai virar uma subseção com 2 números, né? Então, provavelmente vai virar 3.2. E aí que você pega essa seção e divida ela em subseções. Então a subseção falando da arquitetura. Pá! Aí vai ser a 3.2.1. Aí uma subseção falando dos scripts, 3.2.2. E uma subseção falando da implantação, 3.2.3. Aí sim, porque aí não ficam... Vai existir um buraco, mas é normal existir um buraco entre uma seção e outra. Embora você também possa colocar elementos de ligação, mas a gente não sente tanta falta. Se mudou a seção, você sabe que está mudando o assunto. Agora, quando você está num texto corrido e, de repente, muda o assunto assim do nada, é como se ficasse um vão ali, alguma coisa faltando no meio. Então, aí a gente geralmente resolve isso colocando subseções. Ok? Beleza, eu acho que de resto tá bom. Você desenhou todos os diagramas aí, colocou toda uma visão macro do CDMOJ, então você trabalhou bastante. Né? Dá para ver que você entrou de cabeça mesmo no assunto para entender, então, bacana. Acho que você vai produzir um TCC2 bem interessante, né? De fato, mostrando, né? Porque a gente tem uma ferramenta poderosa em mãos, né? E a nossa documentação é o Bruno, né? Primeiro eu estou lá fazendo, mas, Bruno, faz isso mesmo? Qual é as flags que tem, né? Tem aquelas flags no final lá que faz o contest de fazer a mágica, né? Você restringe linguagem de programação, ou você permite que se crie o usuário pelo bot do Telegram, né? Então, tem várias flagzinhas lá no final que você consegue usar. Então, tudo isso daí está documentado em algum lugar? Tá, tem lá no GitHub alguma coisinha e tal, mas tem muito ainda ali que aglomerar nessa documentação. Então, acho que essa vai ser uma contribuição muito bacana. E trabalha nessa documentação, Luciano, pensando que você está contribuindo justamente para essa, agora que eu entendi o seu termo facilidade de desenvolvimento, é isso que você está contribuindo. A sua documentação vai favorecer um ambiente colaborativo, que depois o Bruno vai pegar outros alunos do TCC, vai pegar colegas que queiram ajudar no CDMOJ, vai falar assim, olha, pega lá o trabalho do Luciano e dá uma olhada, tem a documentação, né, tem o TCC, e tudo que ele começou a estudar, e está aqui a arquitetura. Né? E vai ser bacana ficar registrado, né? De repente a meu depois resolve refazer a estrutura ou alguma coisa da estrutura e falar como era, como ficou, né? Então é bem bacana. Então faça pensando nos colegas futuros que virão para mexer no MOJ, né? Bem como os usuários, né, do MOJ, usuários que eu digo administradores, como é o caso de mim e do professor Tiago, né? Que usamos o MOJ como criadores de contas, de problemas, né? Uhum. E isso vai ajudar muito. Agora entrou um professor novo na FGA, de repente ele quer utilizar, aí como que ele utiliza? Bom, a gente fala assim, vai lá, cria um problema lá e vê o que acontece. Ele vai, cria, brinca um pouquinho, né? Aí dá um pau, né, Bruno? Esses dias para o MOJ, eu perguntei, Bruno, o que aconteceu, Bruno? O MOJ está parado. Aí a gente foi lá olhar, tinha um problema lá, que deu algum problema, né, literalmente, justamente por quê? Porque ele estava experimentando, né, falava, vou experimentar o MOJ, aí botou alguma coisa lá meio duvidosa, aí o MOJ não gostou e ficou travado algum juiz lá, então, tudo isso aí vai ajudar nesse sentido, né, a gente tem uma documentação que a gente vai conseguir executar tudo bonitinho, né, então, novamente, parabéns aí pelo seu trabalho, obrigado pelo convite à PAN, e devolvo a palavra aí para o Bruno. Obrigado, Bruno. Ok, obrigado, John. Como sempre, né, imaginei, né, os dois vão dar contribuições muito boas. Aí, voltando aqui à parte do fluxograma, né, o que eu queria comentar, até é importante que vocês perceberam, o fluxograma na página 15, é que justamente o que o Luciano fez ali, ele juntou o que 3 scripts diferentes fazem, né? Então, o que acontece? Ali ele escreveu ali demons, então ele colocou ali start, que deveria ser início, né? Aí o anglicismo, né, John? Aí ele colocou ali demons. Aí aquele demons, ele aglomerou 2 demons num fluxo só. Então o que acontece? Existe o quê? O demon julgador e o demon corrige.
o nome, fora a parte dos nomes horríveis à parte, mas o daemon julgador, ele é o cara que é o looper principal. O que ele faz? Ele fica vendo assim, ó, tem alguma requisição acontecendo? Quais são as requisições que tem? A requisição pode ser uma informação de login, que ele salva no log lá que aconteceu um login. Pode ser uma submissão, e se é uma submissão, vai ter o código da submissão que foi feita. É uma submissão que já foi corrigida e eu tenho um veredito. Eu tenho criar um usuário novo via bot, trocar a senha de um usuário, assim, eu elenco várias informações dessas. Aí, é uma submissão. Se é uma submissão, eu envio essa submissão para o daemon corrige. O daemon corrige dá cabo. Aqui que o daemon corrige vai fazer, ele olha assim, é uma submissão. Qual que é o JUD que está configurado para esse problema? É um problema do SPOD. O problema do SPOD, eu uso lá minha ferramenta de enviar a submissão para o SPOD. Depois eu vou aguardando. Não, é uma submissão local para o CDMOD. Se é uma submissão local para o CDMOD, eles chamam um script parecido com o do SPOD e submete para o AutoJUD do CDMOD, que são as nossas queridas Ovo Maltine e Jaguapitanga, né? Então, ele elenca de alguma forma aquelas lá. E daí, depois é que essas máquinas devolvem uma resposta, e na hora que ela devolve a resposta, o corrige vai falar o seguinte, essa resposta foi uma resposta válida, do tipo, foi aceito, wrong answer, time limit, runtime, qualquer coisa, ou foi uma resposta do tipo, não achei o problema? Se foi uma resposta válida, que eu espero do problema, eu mando para o julgador um arquivo, uma requisição de API e falou assim, olha, eu já fiz a correção fiz o julgamento dessa submissão e o veredito dela é accepted. Aí quando o daemon do julgador percebe, é um accepted, aí ele carrega as informações daquele contest e fala, é um accepted, então eu vou lá e vou atualizar a minha tabela de score, vou colocar para o usuário que ele acertou o problema, que colocou accepted, e vai elencar um monte de informações específicas do problema para a interface gráfica receber. Né? Então, você vê que são várias camadas que acontecem. A gente pode realmente, Luciano, aqui colocar tudo separadinho, só exatamente o que cada script faz. E não importa o que acontece. Né? Então, aí esse fluxo que você juntou ali, que é o julgamento local do problema, via MojTools lá aconteceria, esse fluxo ele é o mesmo, não importa se você está rodando no MojTools, no nosso ferramenta de submissão, ou se é o SPOD remotamente, ele eventualmente ele faz uma coisa muito parecida. Então, eu concordo que a gente tem que mudar isso aí. E é o que eu comentei com o Luciano, né, que a gente começou a fazer o TCC, eu falei assim, cara, tem a ferramenta, a documentação é sofrível, não tem documentação, é só um pouquinho, alguns exemplos de arquivos de configuração que a gente vai colocando, que foi expandido, e eu preciso muito de uma documentação para a gente poder colocar alguém para trabalhar no mod. Né? Daí ele falou, vou aceitar essa brincadeira aí de colocar a documentação e vai construindo. Né? Então, acho que a gente avançou bem nesse cenário de construir documentação, tem algumas questões aí para melhorar, que eu acho que o Luciano consegue arredondar tudo até o TCC2. E até fazer as contribuições que ele colocou na proposta, né? Às vezes vai encontrar alguns probleminhas, né? Hoje, o maior problema da parte do login é que o script que faz o login da parte HTML, ele sabe acessar direto o arquivo que tem as senhas lá e ele autentica dessa maneira. Então, a gente quer fazer via daemon julgador, que eventualmente Eventualmente, eu imagino que no fim do TCC do Luciano vai mudar de nome, né? Talvez vire o looper principal e o corrige vire de fato o julgador, que é o cara que despacha para os juízes eletrônicos, né? Seja ele SPOD ou o próprio CDMOD, que é o que a gente tem crescido ultimamente, né? Nesses últimos 3 anos e meio aí, né? Como exercício de tudo quanto é disciplina. Bem, mas era isso que eu queria falar. Alguém mais quer acrescentar alguma coisa? Luciano, John, Thiago? Não. Eu tenho aqui, acho que o daemon, né, que o pessoal fala que é do Disk and Execution Monitor, né, que é uma das formas de você especificar um acrônimo, né, para o daemon, né, mas aí tem a questão dos diabinhos mesmo do BSD, enfim. Né?
Então tem toda uma mítica por trás desse nome, né? Sim. Sim. E existe a Pois função ainda em C, que é a função daemon, que você transforma um processo em daemon. Legal. É, que daí ele não morre mais, que necessariamente ele faz um fork e o filho continua e ele fecha o standard de input, o standard de output, o standard de error, e o pai morre de vez, né? E ele fica lá, sobrevivendo como inferninho lá. Mas tá bom, então a gente vai deliberar, a gente vai abrir a parte de deliberação da banca. Então, como só temos nós aqui, Luciano, eu vou pedir licença para você um pouquinho, então você pode sair da ligação. Aí assim que a gente terminar a nossa deliberação, eu te convido de novo aqui, aí você já vai entrar, vai vir como uma chamada no Teams, tá? Tá ok. Obrigado. Obrigado.